Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nossa aula de número 2 sobre como gerar receita na crise. Bom, eu dividi essas aulas em 3 partes, em 3 tópicos, né? Primeira parte nós falamos sobre produto, como definir o produto. A segunda parte é sobre o mercado, como definir o mercado. E a terceira parte vai ser sobre plataformas. Então nesta aula, que é a aula número 2, nós vamos falar sobre o mercado, definição de mercado. Por que a definição de mercado é importante? Veja bem, todas as vezes que nós falamos em trabalhar com renda extra, nós estamos falando de quê? De adicionar, de agregar alguma coisa. Existe um fator motivador em nossas vidas que faz com que a gente busque renda extra. E muitas vezes o fator motivador, a inspiração que a gente tem é a falta de dinheiro, a suficiência de dinheiro para a gente poder honrar com os nossos pagamentos, pagar as dívidas e outras coisas mais. Mas eu quero te dizer uma coisa, esse fator ele é fraco de motivação. Por quê? Porque tendencialmente você vai conseguir realmente sim arrumar uma renda extra, você vai conseguir fazer dinheiro extra, e fazendo dinheiro extra você vai conseguir resolver o teu problema pontual. Você precisa arrumar uma renda extra, por exemplo, para pagar uma determinada dívida. Quando você conseguir a renda extra, conseguiu o dinheiro suficiente, pagou aquela dívida, acabou a motivação de poder continuar com aquela renda extra, ok? As pessoas, tendencialmente, elas têm uma única fonte de renda. Muitas vezes essa única fonte de renda é o próprio salário. Né? Isso não é certo, isso não é legal. Por quê? Porque isso limita muito as pessoas, tanto nas suas capacidades, quanto nas possibilidades que as pessoas têm para poder fazer. E o legal é você aproveitar a oportunidade de poder conseguir uma renda extra e essa renda extra passar a compor o seu portfólio de receita, passar a compor a sua renda também, além da sua renda principal, é claro. Eu citei na última aula de vários casos de pessoas que procuraram renda extra, fizeram os passo a passo que eu estou passando para vocês aqui e acabou que a renda extra virou sua renda principal, né? Começaram a fazer muito dinheiro com isso, começaram a resolver a vida deles porque tinha sinergia, tinha ligação. Como nós vimos na primeira aula, haviam 3 passos lá que eram os passos fundamentais para poder ligar essa pessoa ao que ela estava fazendo. Isso desenvolvia suas habilidades, seu conhecimento, segurança e tudo mais para ela poder conseguir ter um produto que correspondesse àquilo que tinha a ver com a personalidade da pessoa. Isso é muito importante. Agora o segundo passo, depois que você desenvolveu o produto, quem não viu a aula 1, por favor, acesse a aula 1 novamente, reveja a aula 1, foi muito rica, muito interessante. Eu usei um dashboard, um quadro, né? E fiz algumas explicações bem interessantes em nível de detalhe, ok? Então, tua base para essa aula é a aula 1, tá? Se você não viu a aula 1, para agora esse vídeo, volta na aula 1, reveja a aula 1, tira todas as suas dúvidas, depois continue vendo esse vídeo, ok? Vamos lá então, para você que já viu a aula 1, né, que já entendeu, né, review, anotou, viu tudo bonitinho, agora você está apto a dar sequência ao nosso conhecimento, à nossa aprendizagem. O que acontece? Quando a gente fala de definição de mercado, está ligado ao terceiro item da aula 1, que é nicho, tá? A gente falou sobre o nicho, né? Então como que você tem que especificar um nicho? Você tem que entender alguns atributos. Um deles, que é o primeiro atributo da descrição do nicho, nós vamos na aula 1, é ambiente. Não? Você tem que procurar saber aonde teu avatar está, onde é a pessoa, a persona que você definiu, né, para você poder falar com ela está. O que você faz a definição da pessoa, né, na hora que você vai definir o produto? É nesse ponto que a gente vai aprofundar hoje. Então começa pelo seguinte, se você tem uma comunicação com uma pessoa de determinada área para representar um determinado produto que você se identificou, aquela pessoa ela se comunica de uma forma, ela está presente em algum lugar, ela se veste de alguma forma, ela frequenta determinados ambientes, ela tem uma linguagem não necessariamente falada. Quando eu falo linguagem, eu quero dizer em relação ao comportamento que essa pessoa tem. Ela tem uma linguagem própria. Ela tem um comportamento próprio, ela se dirige a determinados lugares, se dirige a determinadas pessoas, ela fala de determinada forma e ela busca esse reforço da sua personalidade. De alguma forma ela tem que representar isso. Quando você escolhe um produto para você representar, fica muito fácil de você poder entender como o seu avatar eu quero dizer a persona, ou seja, como você definiu o teu público-alvo, como ele se comunica, né? E a comunicação, ela existe de 2 formas, comunicação verbal e a comunicação não verbal. Quando você fala comunicação verbal, é o que eu estou fazendo agora, a gente está, né,
Estou falando, você está ouvindo, está entendendo o que eu estou falando, estou usando exemplos para mexer com a sua imaginação e extrair um pouquinho mais, além do que apenas som, né? Quando eu dou exemplos, por exemplo, você começa a mentalizar, você começa a imaginar aquele exemplo. Então o teu cérebro começa a trabalhar e a minha comunicação ela vai além das palavras, apesar de ainda estar no escopo e no limite da comunicação verbal. Mas existe também a comunicação não verbal, ou seja, é tudo aquilo que é comunicado para você sem necessariamente ser falado. Então, por exemplo, se alguém se apresenta diante de você com uma cara fechada, amarrada, chateado, ela está comunicando em expressão, na verdade, a expressão facial, o rosto dela, o sentimento, o que está passando naquele momento para ela. Se a pessoa chega para você toda sorridente, toda alegre, toda feliz, nem que ela não fale nada, mas você vê que ela está radiante, está feliz, ela está comunicando felicidade, ela está expressando, ela está radiando aquilo com a forma dela falar, com a forma dela se apresentar a você. Se a pessoa não fala nada, né, se ela está neutra, mas ela se vestiu, dependendo da forma que ela está se vestindo, ela está comunicando para você, ela está comunicando se ela está mais formal, se ela está menos formal, se ela está mais receptiva, se ela está menos receptiva. Se uma pessoa cruza os braços durante uma reunião, você está fazendo uma reunião com a pessoa, conversando com a pessoa, ela cruza os braços. Essa postura de braço cruzado significa que ela está fechada para a informação que está sendo passada para ela. Pode ser que ela não concorde, pode ser que ela não esteja entendendo, pode ser simplesmente até que ela não está nem afim, não está nem aí para aquilo. Então quando cruza os braços, cruza a perna. Então a linguagem, tanto corporal, né, como falam, como a das reações, das expressões, elas são uma forma de comunicação. Chamamos essa forma de comunicação de não verbal. E por que eu estou falando isso? Porque é muito importante que a pessoa que vá trabalhar principalmente com vendas ou vai fazer renda extra com vendas, ela entenda da linguagem corporal, porque ela vai saber qual a direção que ela toma. Então se eu estou tentando convencer alguém que essa caneta aqui, que essa pena aqui, ela é bacana, ela escreve muito bem e tudo mais, e eu estou muito técnico, né? Ela é composta por mercúrio, com composição de urânio, que misturado com uma química X dá uma cor com a tonação Y e funciona assim, quando você escreve, né, ela tem um lado gravitacional que quanto mais inclinada ficar na vertical, melhor a tua escrita, né? Aí você percebe que as pessoas estão assim. O tom. Isso, essa postura, essa forma de expressão comunica desinteresse, ela não está interessada. Então quando eu sou um vendedor e eu percebo que a minha linha técnica de explicar essa caneta aqui, refletindo o comportamento dessas pessoas, não está sendo bem aceito, o que eu faço? Eu mudo a minha comunicação. Eu sou inteligente. Então quando eu percebi que a linguagem corporal, a linguagem a expressão não verbal, a linguagem não verbal está me dizendo que aquele assunto está chato, não está interessante, eu vou mudar. Ok? Vou passar a vender isso de forma diferente. Olha só, imagina você colocar a sua ideia no papel desse jeito, com um rabisco muito fácil. Você consegue expressar realmente o que você está vendo, o que você está sentindo. Você quer colocar uma placa de venda no seu carro? Olha só que legal. É só pegar a caneta e escrever desse jeito. Aí você já percebe que a pessoa já inclina para frente. Ela inclinou para frente, chegou bem perto. Ela descruzou o braço, levantou o ombro, se posturou. Significa que demonstrou interesse, você começou a despertar a atenção da pessoa. Estava lá na mesa, aí de repente ela descruzou, levantou, arrumou, se posturou novamente. Ela está dizendo para você que está demonstrando interesse. Opa, estou atento, estou te ouvindo, continue. Então você acertou a linguagem sua, você acertou a sua forma de comunicação. Percebe isso? Como é que é importante? Muitas pessoas não vendem, né, tratando em vendas, na verdade, se você for optar por algo que esteja ligado diretamente à venda, no caso da sua busca por renda extra, tá? É importantíssimo você entender essa parte da expressão e da linguagem corporal, porque a forma que você vai comunicar com a pessoa, você vai fazer a leitura da resposta da comunicação e você vai se adaptar de acordo com o feedback, com a leitura que a pessoa está se expondo para você. Claro isso? Beleza? Por isso que isso é muito importante. E por que é legal você definir o seu avatar, definir a pessoa que você está se comunicando? Uma vez que você definiu o produto, que é o produto que você quer, né, está representando, está fazendo sua renda extra, seja uma prestação de serviço ou o que for, né, e você entende para quem você vai vender esse produto ou esse serviço, você precisa conhecer essa pessoa para saber os pontos fracos,
para saber as dores, para saber as necessidades, para saber as demandas. Então, se eu, por exemplo, quero trabalhar com renda extra, eu pego o livro para vender, qual o tipo do livro que eu vou vender, que eu me identifico mais, qual o assunto que eu tenho domínio. Lembra lá da aula 1? Eu vou pegar todas aquelas características que nós vimos na aula 1 e eu vou passar pelo crivo da análise. E aí eu vou selecionar o livro. Então eu já tenho nicho. Qual nicho? Nicho de pessoas que curtem livro. Mas qual assunto específico? Aí é um subnicho. É nesse ponto que nós vamos entrar agora nessa aula, ok? Quando você fala de subnicho, você está falando que existe um assunto que é genérico, tá? Que é mais abrangente, e aí você vai se concentrar dentro daquele universo em um fragmento, em uma parte daquele universo. Quais são as vantagens de se concentrar numa parte daquele universo? Primeiro, domínio. Segundo, poucos concorrentes que tem. Terceiro, se você conhecer muito bem, você vai se tornar um especialista naquela área. Por exemplo, cabelo, né? Cabeleireira, salão de cabelo, né? Se a pessoa entende de tratar a raiz do cabelo, pode ser o cabelo como um todo, penteado, é muito vasto o assunto para tratar, por exemplo, sobre cabelo. Mas a pessoa que ela se especializa só em cabelo, só em raiz do cabelo, né? Não estou falando de cirurgia, implante nem nada, estou falando do tratamento mesmo, né? Vitaminar, usar os melhores, quais são os remédios, eu não sei falar porque eu não entendo, mas quais são os produtos que melhor vão serem absorvidos pela pele, né, do couro, né, cabeludo, quais são as vitaminas que vão estar lá, qual é o melhor horário do dia que você tem que aplicar, porque o teu corpo está mais receptivo, tem uma penetração melhor e tal, aceita melhor aquele produto, aquela, sei lá, a vitamina que está sendo colocada, enfim. A pessoa, quando ela especializa e ela estuda bem essa área, ela se torna especialista nessa área. Você pode falar, pô André, mas o subnicho é pequeno. Sim, mas você vai ser rei naquele subnicho pequeno. Entende isso? Então, você vai vender produtos de cosméticos, linha de cosméticos. Você pode pegar um subnicho chamado perfume. Você vai se especializar só na área de perfume. Pô André, mas cosmético tem muita coisa. Tem condicionador, tem shampoo, tem creme de pele, tem creme de cabelo, creme de mão. Eu sei que tem. Tem vários, vastos produtos que tem. Inclusive produtos de você ingerir, cápsulas, pílulas, etc. Mas você escolheu se especializar, por exemplo, em perfumaria. E você está dizendo para o teu público que você é especializado em perfumaria, porque você vai dizer para eles cada perfume para cada ocasião. Você vai numa reunião formal, um perfume aconselhável é um perfume com uma fragrância tal. Você vai numa festa, né? Depende, aniversário de criança, casamento, é um evento da empresa, é uma festa de confraternização, o que é? Dependendo da festa, existe uma fragrância, um perfume, porque o perfume, ele é paladar, ele comunica também. Da mesma forma que o teu rosto, tua expressão, teu corpo, sua vestimenta comunica, né? Sua fala, sua voz, seu tom, o perfume também comunica, né? Então a pessoa que é especializada, por exemplo, em subnicho de perfume, ela vai entender exatamente como que ela vai aconselhar as pessoas que ela vai atender naquela área de perfume. Sabe qual é o legal? É que no subnicho o crescimento é orgânico. Orgânico é o crescimento mais saudável que tem. Já ouviu falar do boca a boca? Uma pessoa que indica outra, que indica outra, que indica outra. Então você vai, por exemplo, fazer uma consultoria de perfume, de fragrâncias, né, para o seu cliente. Suponhamos que eu seja o teu cliente e você está falando para mim, olha André, quando você for numa reunião mais formal, estiver sentado na mesa e tal, o ideal é esse tipo de perfume. Por quê? Porque ele comunica seriedade, ele comunica que você é uma pessoa de sucesso, ele comunica que você está lá para ser um dos provedores de solução que estão na mesa. A comunicação desse perfume é muito forte nesse ponto. André, quando você for sair com a sua família, distrair, usa esse outro perfume. Por quê? Porque a fragrância dele comunica uma sensação de bem-estar, comunica um momento em harmonia, em felicidade com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, etc. Ok? André, quando você tiver, não sei, casual, né, com os amigos e tal, usa esse perfume, que ele comunica aventura, ele expressa momentos de tranquilidade e tal. Enfim, o meu consultor de perfume, por exemplo, que é você, está passando para mim algumas comunicações que para mim eu acho interessante fazer quando eu estou usando um determinado tipo de perfume. Percebe isso? Isso é muito rico, isso é muito interessante. Por quê? Porque eu passo a valorizar você, porque você não está só me vendendo um produto, você está me vendendo uma solução. Percebe isso? Tá certo que a solução é engarrafada, num frasquinho com cheiro, mas é uma solução. É algo que eu preciso, que eu tenho necessidade. Você
está me dando uma solução. Você foi além de ser um vendedor de perfume, um representante qualquer. Você virou um consultor de soluções na área de fragrância. Tá claro? E aí eu vou ficar muito satisfeito com você, com a tua apresentação, com o teu serviço, eu vou te indicar para outras pessoas. Vou falar com os meus sócios, vou falar com amigos, vou falar com pessoas que eu conheço. Fulano de tal, o fulano me recomendou, cara, uma fragrância muito boa e tal, não sei o quê. Ou a pessoa pode perceber também, o meu colega, meu sócio, a pessoa que está do meu lado. Pô, André, que bacana, cara, que perfume legal. E para a ocasião ele casou muito bem. Pois é, cara, falei com o fulano, que é você, falei com o fulano, tá? Eu vou te dar o telefone dele, o contato dele, porque não necessariamente esse perfume ele combina com a minha personalidade nessa ocasião. Se eu te indicar o nome desse perfume, você pode até usar, ele pode servir para essa ocasião, mas ele não pode casar com a tua personalidade. Por isso que essa pessoa me explicou. Então conversa com ela, porque ela pode te indicar um perfume, talvez seja uma fragrância diferente dessa que eu estou usando no momento, mas esse perfume que ele vai te indicar combina com a tua personalidade e com a ocasião que a gente está vindo agora. Essa pessoa vai te dizer exatamente como funciona. Percebe isso? No ramo de cabelo, por exemplo, né, existem aqueles face style, né, hairstyle somado com face style. O que é isso? O cara ele olha pro teu rosto, pode parecer bobeira, mas tem muita gente que valoriza isso, tá? É um subnicho que esse cara explora, que essa pessoa explora. Ele olha pro teu rosto, ele desenha teu rosto. Ó, teu rosto é um formato quadrado, aqui embaixo ele vai funilando um pouquinho, teus olhos são mais quadradinhos, né? Você tem uma sobrancelha mais grossa, no meu caso, lábios mais grossos e tal, né? Você tem um traçado mais forte aqui, então sua personalidade é tal. Ele traça olhando para o meu rosto qual a minha personalidade. Ele vai falar, o corte de cabelo ideal para você é esse, né? A forma que você tem que se apresentar é essa e tal, as roupas adequadas são essas. Então ele vai, pela tua descrição facial, ele diz, ele faz as orientações, as recomendações como as que mais combinam com você, as que mais te revelam. A gente vai muito na onda de novela, de filme, de seriado, de alguma coisa, quer se vestir como fulano, quer andar como fulana, quer ter o cabelo da fulana, quer ter a aparência do fulano. Mas nós somos individuais e nós somos lindos na nossa individualidade. Então quando a gente cai para o nível do subnicho, você sai do generalizado, que é o que serve para todo mundo, um livro desse serve para todo mundo, e você vai para um livro específico, para um público específico. Você tem uma comunicação muito mais acertada. Tá? Porque você está comunicando uma coisa que você gosta, você está falando uma coisa que você entende para um público que quer te ouvir, para um público que tem interesse em você. Por isso que muitas vezes, quando eu dou essas orientações, as pessoas saem da renda principal e acabam abraçando a renda variável porque elas descobrem uma coisa que elas amam. É uma ótima oportunidade que você tem para poder fazer isso. Claro? Entende? Então, primeira coisa, você vai ter que subnichar. Dentro do mercado, você vai ter que subnichar isso aí. Tá? Segundo, como você já tem o avatar, ou seja, você já desenhou como que a pessoa que você vai comunicar é, onde ela frequenta, o que ela faz, quais são os seus hábitos, volta na aula 1 que isso está lá, tá? E agora, na aula 2, você já subnichou, você definiu qual nicho que você vai entrar, como é que você define o teu mercado? Você definiu o seu mercado agora, como você vai se posicionar no seu mercado. Então, existem várias formas de fazer isso. A primeira, que é um exemplo que eu acabei falando para vocês aqui, que é a forma orgânica. A forma orgânica é o boca a boca, é as pessoas falarem de você, as pessoas conhecerem você. É uma das formas mais estáveis que tem, porque trabalha com indicação. E quem sabe, né, sobre indicação é uma coisa muito séria. Tem muitas pessoas que não gostam de fazer, né, mas trabalha com indicação. Quando a gente fala que trabalha com indicação, a gente está dizendo o seguinte, olha, eu experimentei, funcionou, às vezes até a pessoa está vendo a prova que funcionou, e aí eu estou te recomendando, porque se funcionou para mim, com certeza vai funcionar para você. Pode falar com o fulano. Orgânico, um dos mais seguros, mais estáveis que tem. Mas é só orgânico que funciona? Não. Assim como eu falei de comunicação, nós temos também o outro crescimento, que é um crescimento que eu chamo de broadcast. O que é um crescimento em broadcast? Broadcast é uma palavra em inglês, não tem uma tradução, vamos dizer, legítima, não é uma tradução fidedigna, não é isso, é uma tradução direta, né, para o português, mas existe uma interpretação no broadcast. O broadcast ele é interpretado como espalhado, né? Broadcast, eu estou espalhando uma informação. E existem outdoors para fazer isso, você tem marketing digital, que é muito bom você estudar também, ver também como é que funciona, porque as pessoas hoje onde elas estão? No celular.
Elas estão no Facebook, elas estão no Instagram, elas estão no Google, na internet, elas estão no YouTube. É onde as pessoas estão. E o que é o marketing digital? O marketing digital é uma comunicação moldada para aquele avatar, para aquele público, especificada naquele nicho. Quando você estuda o marketing digital, você faz uma propaganda em broadcast, é um anúncio pago para uma dessas plataformas. Nós vamos ver na aula 3 quais plataformas existem, ok? E como você utiliza também. Vai ser uma aula bem prática, na verdade. Então, para essas plataformas, e nessas plataformas, como você se conectar com essas plataformas, você vai entender exatamente como você faz a tua campanha. A gente chama de campanha, é uma publicação feita, distribuída de forma em massa, porém voltada para o público do seu interesse, que senão você queima dinheiro. Pensa no outdoor, aquele quadro gigantesco no meio da rua lá, né? Dependendo da posição do outdoor na esquina, na cidade, onde aquele outdoor estiver, ele está comunicando com um determinado público. Então o outdoor, por exemplo, na saída de um condomínio de luxo, ele está comunicando para pessoas de luxo. O público-alvo dele são aquelas pessoas, né? Por exemplo, o outdoor de uma marca de um relógio, de joia, um outdoor de terno, um outdoor de um vestido, de brinco, de um aparelho eletrônico, um gadget, sei lá, um Mac, um Apple Mac, sei lá, iPhone, não sei. Está comunicando com aquele público de luxo, que é o público pagante, o público que eles querem atingir. Eles não vão colocar um outdoor desse, por exemplo, em um bairro de classe C, D, tá? Porque é desperdício de dinheiro, né? Quem vai ver aquele outdoor são pessoas que realmente têm interesse, elas vão desejar, mas não é um público pagante, não é um público que vai comprar aquela ideia. Esse é um broadcast. Estou dizendo para você, não, a renda extra vai fazer outdoor? Não, estou te dando exemplo de como funciona os dois tipos de campanha, que são a campanha orgânica e a campanha em broadcast, né? Que geralmente é paga, você paga para poder fazer. Da mesma forma que você desperdiça dinheiro botando um outdoor de um anúncio de luxo em um bairro de classe C, D, você desperdiça dinheiro gerando uma campanha no marketing digital na internet, tá? Não definindo exatamente qual é o seu público. Tá? Não definido exatamente qual é o teu avatar, quem você quer atingir. É por isso que eu falei no início que a comunicação é importante, a definição do produto é importante e a definição do seu público-alvo também é importante. E aí você vai definir o quê? O mercado, vai definir o seu meio. Quando você define o teu mercado, que é o seu subnicho, onde é que você vai atacar, tua comunicação fica muito mais fácil, mais leve, mais minimalista, mais direta, mais persuasiva e com muito mais chances de dar sucesso. Porque se eu tenho um público que gosta de peixe, eu estou falando de peixe para pessoas que gostam de peixe. Aqui eu tenho fome com vontade de comer, percebe isso? Eu tenho aqui um produto que é desejado por esse público que está aqui. Esse público quer esse produto, então a fome com vontade de comer. Estou casando. Agora, como é que eu vou falar de peixe para um público que no meio tem carnívoro, tem gente que gosta de peixe, e tem vegetariano, tem vegano no meio? Tudo bem, eu estou atingindo quem é peixe, mas quem é peixe é uma fração, é um pedaço desse público aqui. Desse público aqui tem muitas outras pessoas que não interessam por peixe. Então eu estou falando para um público desinteressado, que não interessa. E uma parcela daquele público é que vai interessar. Aí nós estamos falando do funil de vendas, né? Isso é uma outra teoria, isso é um treinamento que eu tenho de vendas, chamado vendas de alta performance. Eu explico exatamente sobre o funil, tá? Mas percebe que quando você define o mercado, você qualifica o seu público. Você não perde tempo, não perde energia e não perde dinheiro falando para público que não tem interesse no teu produto ou no teu serviço. Você vai focar exatamente em quem tem interesse no teu produto ou no teu serviço. Isso funciona muito bem em tempos sem ser de crise. Em tempos de crise, isso é perfeito. Fazer renda em tempos de crise, levando em consideração os dois passos das duas aulas que nós falamos, que é a definição do produto e a definição do mercado, isso vai fazer com que você tenha uma alta performance nos seus resultados, ok? André, mas só serve no marketing digital? Só serve representando, como você falou na aula 1 lá, um Avon, uma Jequiti, um marketing multinível, alguma coisa assim? Não. Olha só. Eu conheço duas pessoas, vou citar só dois exemplos aqui de duas pessoas, tem mais, tá? Mas eu vou colocar duas pessoas que estão muito próximas, que eu conheço, e que resolveram a vida delas fazendo produtos na casa dela, né? E descobriram um nicho para esse tipo de produto, né?
Eu vi outras pessoas também que fizeram, eu vou falar aqui também sobre outros produtos como açaí, sucos, etc, tá? Mas esses dois são específicos. Um é na área de hamburgueria. O cara, ele gosta muito de hambúrguer, né? Ele, não é que ele gosta de hambúrguer, mas ele gosta muito de cozinhar. E ele sabe preparar muitos blends de carne. Então, nessa febre da hamburgueria antes do momento crise, ele virou um consumista dessa área de hambúrguer. E ele fazia muita crítica em relação aos blends, em relação às carnes, né? Falou, olha, se essa carne fosse um pouquinho mais passada dessa forma, o sabor, a texturização seria esse molho tá exagerado nesse ponto, esse pão tá mais não sei o quê. Então ele virou um crítico, né? Ele conhecia muito bem do produto e ele sabia quais eram as falhas, o que tinha que ser corrigido dentro do produto. Então o que ele fez? Ele preparou um blend próprio dele mesmo. Ele comprou a carne, comprou os temperos, tudo que ele queria, experimentou quais eram as melhores marcas, quais eram as marcas mais tranquilas e conseguiu construir um produto saboroso. Conseguiu fazer um hambúrguer muito gostoso, muito bom mesmo. Tão bom que no momento crise ele resolveu, como estava trabalhando em home office, ele tem um emprego, ele tem um trabalho, a empresa teve que fechar alguns departamentos, né, para evitar a aglomeração de pessoas, que normalmente está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por causa dessa época do coronavírus. E ele trabalhando em home office, ele tinha mais disponibilidade, porque não tinha mais o deslocamento de casa para o trabalho, que levava mais ou menos 1h30 para chegar no trabalho, e do trabalho para casa, que leva mais ou menos 2 horas, ou seja, 3h30, perto de 4 horas só de deslocamento por dia. Ele pensou, o que eu vou fazer com essa hora, com esse tempo? Então ele acordava mais cedo, fazia todas as atividades pessoais, ficava preparado, trabalhava, parava para o almoço, trabalhava, acabou o trabalho, ele ia trabalhar na hamburgueria dele. Então ele começou a montar receitas depois do trabalho, começou a trabalhar, e aí ele comprava ingredientes no final de semana, testava as receitas, até que ele acertou um ponto. Ele fez 3 sabores de hambúrguer, 3 sabores de hambúrguer que ele fez. E os 3 sabores de hambúrguer ele começou a anunciar pelo WhatsApp. O WhatsApp tem alguns aplicativos, eu vou mostrar para vocês na terceira aula, tá? De plataforma. Dá para vender pelo WhatsApp, tem aplicativo bem fácil de você poder utilizar. Vamos lá. Ele começou a vender, tá? Ele começou a vender e anunciar, né? E começou a vender bastante mesmo. O hambúrguer dele não era tão barato, era mais barato que a outra concorrência, porque ele não tinha os custos que a concorrência tem de loja, de funcionário CLT e etc. Mas ele tinha custo de delivery, de entrega, ele comprava, como ele comprava os produtos dele em atacadão, em mercado, ele não comprava em uma quantidade muito grande, obviamente para ele não saía tão barato, tão em conta. Mas dava para ele ter preço compatível com a concorrência, mas uma qualidade muito superior do que a concorrência. Hoje esse cara, ele vende mais hambúrguer, ele só abre à noite, ele funciona a partir das 18h30, né, que a hamburgueria dele online, virtual, abre. Né, tem hoje, na data de hoje, tem o quê? 4 semanas que ele já está nessa, tá? 1 mês praticamente, né? E o que ele faturou nesse 1 mês, ele nunca faturou no trabalho dele. Ele nunca ganhou essa grana trabalhando. E olha que ele abre a hamburgueria dele virtual de 18h30, 6h30 da noite, 18h30, e vai até as 23 horas, 18h30 às 23h. Cadastrou no iFood, abre um MEI, é muito simples, eu vou falar sobre isso, tá? Na terceira aula. Criou um MEI, cadastrou um MEI no iFood, que é uma das plataformas, né? Começou a divulgar o hambúrguer dele pelo WhatsApp, por uma outra plataforma também, que eu vou mostrar para vocês também, e, cara, simplesmente explodiu, simplesmente bombou. Entendeu? A intenção dele é, depois da quarentena, que acabar isso aqui, ele ter a própria hamburgueria e tchau trabalho, sair fora do trabalho. É um dos exemplos, né, de pessoas que partem por uma renda extra, mas fazem o filtro que eu falei, e aí a pessoa acaba achando uma coisa que ela gosta. Porque uma coisa é você trabalhar num trabalho, não que você não odeie o seu trabalho, não que você tenha que odiar o seu trabalho, mas não é o seu coração, não faz o seu coração cantar. E quando você tem a oportunidade de buscar uma renda extra fazendo os filtros que eu estou te passando, você consegue achar algo que você gosta, algo que você se apaixona e que te dá resultado financeiramente falando, ok? Esse é um exemplo. O outro exemplo era uma moça que fazia biscuit. Biscuit
não sei se vou saber explicar direito, mas é uma massinha, acho que faço com maisena, é uma massinha. E essa pessoa começou a fazer bonequinhos de biscuit, só que personalizados. Bonequinhos que representavam um personagem, e começou a fazer características de pessoas mesmo, né? Como se fosse uma caricatura de pessoas e tal, né? E começou a anunciar pela internet. E aí está sendo o maior fenômeno. Ela trouxe as amigas, duas amigas dela para poder ajudar ela, né? Elas trabalham na casa delas. E uma prepara a massa, ela mostrou como é que é a massa, o outro prepara a tinta, mostrou como é que é tinta, ela, a mãe dela e uma irmã que montam, que faz a montagem, e o toque final é dela, porque ela que é artista. Ela consegue produzir, consegue postar pelo correio, consegue entregar. Hoje isso tomou a cozinha dela inteira, né? A cozinha dela está toda tomada de vasilhas, né? Para fazer esse tipo de matéria de coisa e tal, de trabalho. Ela é da área de TI, né? Ela trabalha na área de métricas em TI, é uma das áreas que mais bem pagam em tecnologia, né? A área de métricas. E ela está super feliz mesmo, fazendo isso, entregando e está vendendo e está dando um bom sucesso. Ela está por enquanto só nas redes sociais, mas ela já está conversando com uma empresa da internet para poder fazer um site, para ter um site, para poder ter um e-commerce, ter a lojinha dela, e quem sabe ela entra pro ramo, ela migra diretamente pro ramo, né? E existem outros exemplos aí que eu vi pela internet, eu não conheço pessoalmente, mas eu vi pela internet, por exemplo, um rapaz de Maceió que começou a fazer açaí em casa. Ele falava que comprava o pote de 5 litros por R$68. E ele comprou esses acompanhamentos, se cadastrou no iFood, começou a fazer vendas, e tem hora que ele para o restaurante dele porque, né, colide com algumas atividades que ele tem também. E tem outras pessoas também que arriscaram na área de hambúrguer, que nem o exemplo que eu falei para você desse amigo meu, né? Outras pessoas também tentaram fazer isso. Máscaras, né? Tem duas pessoas que eu conheço, mais idosas, né? Pessoas mais idosas, mas enfim, que tem máquina de costura em casa. Uma é minha sogra, outra é uma amiga nossa, que é da igreja, né? Ela não mora mais na cidade que eu moro, ela casou, mora numa cidade totalmente diferente. Mas estão aproveitando esse boom desse momento, estão fazendo máscara. Elas não vendem a máscara diretamente para o consumidor final. Elas vendem a máscara para pessoas que compram para revender. É diferente. Então essas pessoas que compram dela as máscaras, ela é uma produtora, ela produz as máscaras, faz as máscarazinhas. Essas máscaras ela disponibiliza numa quantidade mínima, fala, compra mínima de 50 unidades, por exemplo, tá? E aí a pessoa escolhe a cor, escolhe o modelo, eu quero 10 dessa, 15 dessa, 20 dessa, escolhe os modelos lá e tal, compra 100, compra 500, compra 300 máscaras dela. Ela tem um prazo para poder entregar, normalmente de 4 a 5 dias mais ou menos, o pedido é feito e é entregue mais ou menos em 5 dias úteis. A pessoa deposita na conta dela e ela manda as máscaras pelo correio. Não tem empresa, não tem CNPJ, não tem nota fiscal, não tem nada. É uma renda extra, é uma coisa que ela está fazendo. Mas que já, além de pagar as contas, já está dando resultado que vai muito além de simplesmente pagar as contas. Então, na época de crise, né, tem muitas pessoas que falam que uns choram, outros vendem lenço. Faça parte do time dos que vendem lenço, ok? E é uma oportunidade muito interessante na crise, porque ela mexe com a nossa criatividade. Ela aguça, desperta dentro de nós coisas e interesses e às vezes até visibilidade, coisa que a gente não via, não enxergava, que a gente não percebia, né? Passava despercebido por nós, tá? Então, na definição do mercado, ele tem que estar muito coeso com a aula 1 que nós falamos, que é a definição do produto, né? Depois você cai no nicho, depois você vai para o subnicho e faz a sua própria definição de mercado. Você começa a ser um provedor de soluções. Pensa pelo seguinte lado, tem um vídeo meu, depois você olha no meu canal, que eu explico as finanças nos dedos da mão, explico, tá? Adiantando aqui, ó, polegar é trabalho, é sua renda principal, é o teu salário, é salariado. Indicador, negócio. Percebe que o indicador aponta para oportunidades, ele aponta para negócios, ele aponta para empresa. Isso aqui é um L de lucro, ok? A base do L é quem? É o salário. O que isso quer dizer? Que o salário ele funciona como uma semente. Tua renda principal, teu salário, você não pode comer teu salário todo, gastar teu salário todo, pagar a dívida com todo o teu salário. Não. Você tem que guardar um percentual. Eu tenho um curso sobre isso que eu disponibilizei grátis, que é o SD21, que ele explica como você faz isso, tá? Mas vamos aqui.
Você pega uma parte, um percentual do teu salário, que é a base do seu lucro, é a base da sua empresa, é a base do seu negócio, está apontando para cima, lucro, para cima, tá? Não existe como ficar rico sem ser com empresa, é impossível. Ah, André, eu ganho na loteria, nunca vai ser rico, vai ter dinheiro, mas vai ficar pobre depois, nunca vai ser rico. Para ser rico tem que ter negócio, é impossível no mundo físico, humano, você ser rico sem ter negócio. Ah, mas eu herdei a fortuna do meu pai, do meu avô, de não sei o quê. Um dia você vai ficar pobre, um dia você vai perder tudo. Desculpa, eu não estou profetizando mal, tá? Eu estou dizendo o que é fato que acontece. A riqueza fica com quem constrói a riqueza. E não se constrói riqueza com negócio. Por que não se constrói riqueza com negócio? Que eu já falei várias vezes. Porque o negócio é uma forma de você abençoar pessoas em alta escala. É uma ideia muito boa que você tem, que como pessoa física você não consegue atender. Você tem que virar empresa para conseguir atender. Percebe? Então aqui, ó, esse Lzinho de lucro, o indicador, o dedo indicador aponta para um negócio. Mas a base do negócio é o quê? É o teu salário. Você pega um percentual do teu salário, vai guardar, vai aplicar, vai investir, fazer alguma coisa para você depois investir em um negócio próprio. Só assim você vai ficar rico. Legal? E por último, pessoal, a gente não deve lamentar nem chorar a vaca, né, perdida, a vaca derramada. Eu vou contar já uma metáfora sobre a vaca, mas a gente não deve chorar o leite derramado, chorar a vaca morta, a vaca perdida, tá? A gente tem que olhar para a crise como oportunidade, como eu falei para você, tá? É a oportunidade que Deus está dando. Eu lembro na Bíblia, a cada 2000 anos tem um evento que acontece na Bíblia, né? Então a cada 2000 anos teve o dilúvio, né, a Arca de Noé, depois teve a ascensão do povo de Israel do Egito, o Êxodo, depois teve o nascimento de Cristo e agora está tendo essa pandemia que parou o mundo. Eu acredito que seja uma forma, uma comunicação para lavar uma maldade do mundo, alguma coisa que tem no mundo. Mas fora, tirando o que eu acredito, isso é pessoal, é meu, ninguém falou, não estou dizendo que isso é verdade, isso é o que eu penso, tá? Não quero inferir ninguém também em relação a isso, mas tirando isso e aproveitando a lógica da coisa, encara crises como oportunidades, como momentos que você tem de pensar no que você não pensava, de você fazer o que você não fazia, de você se ocupar como você nunca se ocupou antes, tá? E dali vai nascer para você uma oportunidade de poder fazer uma reviravolta muito grande na sua vida. É dessa forma que a gente tem que pensar. Se a gente não pensa dessa forma, se a gente não age dessa forma, a gente está desperdiçando tempo. E agora nós temos uma grande oportunidade da gente não chorar pela vaquinha que caiu. Na verdade, a vaquinha perdida, ela se tornou uma grande oportunidade. Conta essa história que um sábio e o seu discípulo estavam viajando e pararam numa fazenda para descansar. A fazenda muito humilde, muito pobre, mal tinha recursos. E na mesa para jantar com a família, com os donos da fazenda, o sábio perguntou para a família: como é que vocês vivem? Eu falei: tudo nosso aqui é com a vaquinha. A gente tem aquela vaquinha lá no celeiro, lá, ele mostrou para o sábio, né? Nós temos só essa vaquinha é a única coisa que a gente tem. E a gente tira leite da vaquinha, a gente vende queijo da vaquinha, tudo vem da vaquinha, tá? E o sábio perguntou: e se essa vaquinha morrer um dia? Aí a família ficou em desespero, né? Falou: a gente não vai saber o que vai fazer, porque tudo que a gente tem é a vaquinha. E aí, na madrugada, no dia seguinte, o sábio ia embora com o seu discípulo, ia viajar, só pararam lá para descansar. O sábio falou para o discípulo: empurra a vaquinha do despenhadeiro, do penhasco, né, da parte de cima. O discípulo: como assim? É o único sustento deles, eu não vou fazer isso. Eu falei: faz, derruba a vaquinha do despenhadeiro. O discípulo relutante foi lá e empurrou. Muitos anos depois, o discípulo passando por aquela região, ele já era uma pessoa já amadurecida, ele passando por aquela região, resolveu visitar a família, mas não reconheceu, estava tudo transformado, tudo muito bonito, tudo grande, tudo muito florido, rico, com muita coisa. E aí ele perguntou, desculpa, caiu minha caneta aqui. E aí ele perguntou, né, o que houve? Aí o pessoal explicou para ele, falou assim: um dia a gente foi visitado por um sábio e seu discípulo, e na madrugada daquele dia, quando eles foram embora, a nossa vaquinha sumiu, a gente não sabia o que tinha acontecido. E a vaquinha caiu do desfiladeiro, caiu do penhasco. Caiu, né? Não falou que foi derrubado. E foi ele que tinha derrubado. Ele ficou apertado, né? Aquela situação apertada. Falei: meu Deus do céu, fui eu que derrubei. Aí a pessoa vira para ele: mas você sabe que essa foi a melhor coisa que aconteceu com a gente? Porque no começo foi muito sofrido, foi muito dolorido. Porque aquela vaquinha
não era só a nossa fonte principal de renda, de sustento, mas ela fazia parte da família. Ela era como um membro da família. Perder aquela vaquinha foi como perder alguém da família, não foi perder só o sustento. Mas por que eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu? Porque a gente não entendia, a gente olhava para a vaquinha, só via a vaquinha como única oportunidade. Quando a vaquinha foi embora, nós tivemos que nos virar e nós percebemos que essa terra é muito fértil, essa terra é muito boa. O que plantar, dá nessa terra. Então nós começamos a plantar, e hoje nós temos uma vida que não se compara com a vida que tinha com a vaquinha. A nossa visão era limitada, porque nós tínhamos a vaquinha. Quando a vaquinha saiu da vida, nós começamos a enxergar o que realmente a riqueza verdadeira que tinha aqui dentro da fazenda. Às vezes a tua vaquinha é o teu salário. Às vezes a tua vaquinha é a vida que você está vivendo agora. Quando você empurra a vaquinha da ladeira, aí abre-se para você um campo, um mundo vasto de possibilidades que você estava míope e não estava enxergando porque na sua frente tinha uma vaquinha. Ok? E o que é essa vaquinha na sua vida? O que precisa ser eliminado? O que precisa ser jogado do penhasco da sua vida para que a sua vida mude de uma vez por todas? Eu falei desde a primeira aula e vou repetir aqui agora. Muitas vezes nós procuramos por uma renda extra, mas muitas vezes essa renda extra acaba se tornando a nossa renda principal. Segue os princípios que eu estou te falando nessas aulas, que eu tenho certeza absoluta que você não vai errar, ok? Na próxima aula nós vamos falar sobre plataforma, vamos fazer um consolidado no final da terceira aula, sobre a primeira aula, sobre a segunda aula e a terceira aula, fazendo uma junção de todas essas aulas, mostrando para você exatamente o caminho das pedras, como você vai fazer para mudar a sua vida de forma definitiva. Eu sou André Costa, me segue nas redes sociais, no Instagram, @Bora Prosperar, @Bora Prosperar. No Facebook, Bora Prosperar Oficial, com 2 L's no final. Bora Prosperar Oficial, com 2 L's. E no Instagram, né, @Bora Prosperar. No YouTube, só colocar lá Bora Prosperar, você vai ver a minha foto lá, vai saber que sou eu. Deve ter outros canais com esse mesmo nome, mas você vai saber que sou eu quando você vê a minha foto, ok? Me segue, tem muitas informações bacanas, tem muita coisa que pode agregar, pode ajudar na sua vida. Não só isso, compartilhe esse vídeo se ele ajudou você, essa aula, se ela te ajudou, manda para mais pessoas, para que mais pessoas também sejam abençoadas. Curte, compartilhe e se inscreva, ok? Nos ajude a abençoar e ajudar mais pessoas. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Eu sou André Costa, beijo no coração e bora prosperar.